vamos falar das visões o quê? Visões contemporâneas da motivação. Então a gente vai trabalhar 3 teorias que consideramos as mais importantes para a gente ter uma base do que é a motivação, de como nós podemos entender a motivação dentro do ambiente organizacional. Então a visão contemporânea baseia-se no conteúdo da motivação. Ela se permite a entender que as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes umas das outras. Então, nós temos o que? A base é como é que essa motivação ela se constitui em cada indivíduo. Imagina vocês, uma organização. Tem colaboradores que estão ali satisfeitos com o cargo. Nós temos colaboradores que estão querendo subir de cargo. Como temos colaboradores também que estão querendo o quê? Sair daquela organização. Então, como é que eu vou trabalhar a individualidade de cada um? As principais teorias se preocupam com as diferenças individuais. Então, vamos lá, gente. Primeira teoria, ou na verdade, buscamos a hierarquização das necessidades. Então, somos felizes por ter essa hierarquização baseada no estudo de Maslow. E ele fundamenta, ele ajuda a compreender esse conteúdo da motivação. Maslow estabeleceu essa hierarquia das necessidades humanas. Então, Maslow vai falar das necessidades humanas, organizando-se por um grau de importância e influência. Quando eu falo grau de importância, eu estou falando da hierarquização. Na projeção de uma pirâmide, as necessidades mais básicas e individuais estão no primeiro nível e as mais complexas no topo. Portanto, faremos sua leitura de baixo para cima. Então, para podermos compreender, vamos usar a pirâmide de Maslow. Então, temos aí uma projeção dessa pirâmide. Então, por que a pirâmide, gente? Por que a ideia da pirâmide? Na ideia de que a pirâmide é um triângulo, onde, se a base é pequena, a altura dela vai ser baixa. Mas quanto mais aumentarmos a base, mais alta ela vai ficar. Né? E aí, vamos classificar 5 necessidades. As 2 primeiras são as necessidades primárias, sem ela a gente não sobrevive de fato. E as outras 3 nós chamamos secundárias. Por que são secundárias? Que elas são subjetivas. Vai depender de indivíduo para indivíduo. Então, quando pegamos aqui a pirâmide, observamos nesse quadrante azul, que é a base da pirâmide, as necessidades fisiológicas ou necessidades de sobrevivência. Então, quais são essas necessidades de sobrevivência, gente? É aquilo que é necessário, sem isso a gente não sobrevive. O respirar, a respiração, a hidratação, a alimentação. Né? O ser humano, ele precisa essencialmente de dormir, o sono. Né? E as necessidades fisiológicas, né? Desprezar a ureia, né? Evacuar, né? Transpirar. Então, são necessidades básicas, essenciais ao ser humano. E por último, eu deixo uma que é importante, até porque quando Maslow fala nessa hierarquia, não existia reprodução in vitro. Então, o ato sexual, a copulação, ela tem um papel, tem 2 papéis para o ser humano. Além de reproduzir, que entra as necessidades fisiológicas, ele também entra como que status de prazer e vai entrar lá nas necessidades de estima. Né? Eu poderia até brincar, né? Você está transando hoje? Você é transante? Fechando aspas. Então, temos essa base. Quanto menor a base, mais fácil a gente vai atingir o quê? Os outros níveis. Acima, nessa cor roxa, nós temos o quê? A necessidade de segurança. Então, a perspectiva de Maslow é que nós temos uma necessidade de abrigo, de proteção, de acolhimento. É a moradia, a vestimenta.
E aí dentro da necessidade de segurança entra o quê? A segurança patrimonial, né? Entra o trabalho, o lazer, entra o que também? O dinheiro. Né? E baseado nessas duas necessidades, a gente projeta as necessidades que são secundárias. Aí nós temos as necessidades sociais. Para Maslow, o ser humano, intrinsecamente, ele tem necessidade social. Ele precisa viver em sociedade. Precisa viver em grupo. O ser humano é um animal social. E é interessante nessa perspectiva que nós acabamos criando conceitos aí sociais que o isolamento social, falar de isolamento social agora é complicado, né, gente? Para quem assistir esse vídeo daqui 2, 3 anos, lembrar que nós estamos falando de 2020 e a melhor maneira de nós entendermos as necessidades sociais é a vivência de 2020. Como isso interfere no nosso bem-estar? Nesse momento, eu, como todo um planeta, está numa guerra contra uma pandemia e precisamos ter esse isolamento social. E isso desencadeia vários processos psicológicos. E isso mostra como, de fato, a necessidade social ela é evidente. Então, tem gente que consegue, de uma maneira mais branda, lidar com o isolamento, como outros não têm essa estrutura psicológica. E aí, é a melhor maneira, o melhor exemplo de a gente explicar o que é essas necessidades sociais. Acima, subindo a pirâmide, nós chegamos à necessidade de estima, que nós percebemos aqui de amarelo. Ou necessidade de autoestima. E aí entra nessa perspectiva status, as questões que evidenciam o indivíduo no meio social, aquilo que ele tem. Né? Eu costumo brincar que lá nas necessidades fisiológicas eu preciso me hidratar. Né? Nas necessidades de autoestima eu preciso daquela água, daquela garrafinha de R$120. Né? Ou eu preciso o quê? Me hidratar com a minha cerveja. Né? Lá nas necessidades de segurança eu preciso me abrigar, me proteger. Nas necessidades de autoestima eu preciso daquela casa, naquele lugar, naquele condomínio. Né? Da mesma maneira que eu preciso me vestir para proteger meu corpo, eu preciso daquela roupa, né? Daquela marca. Quando eu preciso de transporte, me locomover, na autoestima eu preciso daquele carro. Né? No Brasil, né, ficou um bom tempo assim como status, sinal de status, o Camaro amarelo. Né? A Chevrolet pode me mandar aí uma mexã aí que eu fiz para ela agora. E aí a necessidade de autoestima gera tudo aquilo que me satisfaz, que me gera status, que me evidencia. E lá no topo que está de verde, nós chegamos à necessidade de autorrealização. E a autorrealização subentende-se o quê? Você atingir todas essas necessidades, satisfazer todas essas necessidades. E aí entra a grande pergunta, né? Será que de fato nós chegamos a essa autorrealização? E se chegarmos à autorrealização, o que vai acontecer com nós? Será que a vida vai ter sentido? Aí eu pego um ditado budista, né? A felicidade não está no destino, está na jornada. Né?